Olá, pessoal! Esse vídeo agora é uma continuação do vídeo anterior. Esse último que a gente fez já tratava de resolver a equação da difusão homogênea, só que naquele vídeo, todos os problemas que a gente resolveu eram com a mesma equação da difusão homogênea e todos eles a temperatura dependia de x, era a única variável espaço que a gente tinha, e o tempo. Então, a gente tinha uma equação, ele chama de equação da difusão unidimensional. A única dimensão no espaço era o x. A gente variou ali, foi diversos tipos de condições de contorno, né? Varremos os diversos tipos de problemas de contorno unidimensionais que a gente tinha visto, aqueles problemas de autovalores e autofunções, né? Vimos onde se usa cada um daqueles tipos de condições de contorno. Vimos também onde entra a série de Fourier, enfim, vimos as diversas etapas de uma resolução da equação diferencial, de uma equação diferencial linear homogênea pelo método de separação de variáveis e encontramos diversas coisas que a gente tinha estudado anteriormente. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar com a equação da difusão, mas só que agora eu vou mudar não as condições de contorno, mas sim os sistemas de coordenadas. Tá? Nós vamos fazer aqui, então, um problema com coordenadas planopolares. Nós vamos resolver o problema em uma placa circular e depois também num problema de uma placa retangular, onde então eu vou ter também no R2 espaço bidimensional. Então a equação vai ter mais variáveis do que as que nós vimos no nosso vídeo anterior. Tá? Então, continuando com a equação da difusão, por isso que é a parte 2, mas agora outro sistema de coordenadas, além daquele x que a gente viu em todo o vídeo anterior. Então, está aqui. Problemas de contorno envolvendo a equação da difusão homogênea. Homogênea porque a gente não está colocando termos de fonte, lembram? Nós aplicamos sempre um método de separação de variáveis, e esse método é para equações diferenciais lineares, parciais lineares homogêneas, né? Então, nunca teremos termos de fonte nesse nosso curso. Bom, então, é a mesma equação diferencial que está aqui já, né? É a mesma equação, só que nós vamos mudar alguma coisa aqui no Laplaciano, tá? Não é nas condições de contorno, mas aqui no Laplaciano é que vai mudar nesse vídeo que eu estou começando agora. Bom, então, exemplo 1. Determine a distribuição de temperaturas, U de RT, em uma placa circular de espessura expressível, sobre o intervalo R de 0 a 1, então a placa tem o seu centro no R igual a 0, é o centro da placa também, e R igual a 1, né, vai ser a borda da minha placa, essa circunferência que é a borda da minha placa. A circunferência é mantida a temperatura fixa, U igual a 0. A distribuição inicial de temperaturas é dada por essa função de R aqui, então aqui vocês estão vendo que quando R igual a 0, nós estamos no centro da placa, aí a gente vai ter F de R igual a 1, e à medida que o R vai aumentando, até chegar em 1, que daí já é a borda da placa, quando chegar em 1, o F de R vai estar 0, né? E, então, à medida que se afasta, à medida que o R vai aumentando de 0, que é o centro, até 1, que é a borda, a F de R vai diminuindo, né? O máximo valor é no centro. Bom, e aqui o valor da difusividade, né, que é um parâmetro da nossa equação diferencial. Vejam que a distribuição inicial, ela não depende do ângulo, nós vamos usar evidentemente coordenadas planopolares, né, mas não depende do ângulo, aquele ângulo φ lá das coordenadas planopolares. Ou seja, pelos dados aqui, pela situação desse problema, eu não vou ter dependência naquele ângulo. Significa o seguinte, todos os pontos sobre uma mesma circunferência em torno da origem, né, com o centro na origem, todos os pontos terão
a mesma temperatura. Por quê? Porque a temperatura só vai depender do R, tá? Então, isso vai levar a uma simplificação também no nossa equação diferencial que a gente vai resolver. Bom, então, vamos lá. Vamos pegar a equação diferencial para olhar melhor o que eu estou falando. Aqui eu tenho o Laplaciano, que nós já vimos no vídeo, há 2 vídeos atrás, né? Nós vimos a expressão do Laplaciano em diversos sistemas de coordenadas. E aí, lá, a gente viu em coordenadas cilíndricas exatamente como está aqui, tá? Lá as coordenadas cilíndricas eram ρ, φ e z. Vejam que no enunciado desse problema fala em R e T. Então, eu vou, onde tem ρ aqui, é para chamar de R. Como eu já tinha comentado antes, muitas vezes o sistema de coordenadas planopolares é considerado simplesmente R e θ. Está aqui o desenho, né? R é o que lá antes eu chamei de ρ, e θ é o que lá eu chamava de φ. Então, esse Laplaciano que está aqui em coordenadas cilíndricas, primeira coisa, elimina o termo em Z para ficar planopolares, ok? Nós não temos Z. E, além disso, vamos trocar aqui ρ por R e φ por θ. E, além disso ainda, eu não vou ter esse termo aqui na dependência angular, porque, como eu já mostrei antes, as nossas condições de contorno aqui mostram que eu não tenho dependência nesse ângulo. Ou seja, de novo, né, como eu já falei antes, todos os pontos em cima de uma circunferência concêntrica e com centro lá na origem terão mesma temperatura. A temperatura vai depender só do R, da distância até a origem. E é o que diz aqui já desde o enunciado. Aqui está claro que U dependerá apenas de R e do tempo, claro, tá? Muito bem. Então, feitas essas considerações, como é que vai ficar nossa equação diferencial? Então, aqui está o Laplaciano, troca as letras, como eu falei, R e θ, elimina a parte angular, então vai ficar só esses 2 primeiros termos aqui, ok? Esse aqui é o que vai dar esse termo aqui em R, esse aqui é o que vai dar o segundo termo aqui, o terceiro não tem e nem tem o último. Então ficou assim a minha equação diferencial. A equação diferencial 1, essa é a equação que nós vamos resolver. Queremos obter U de R e θ. Condições de contorno. Nós temos que sobre a borda da minha placa circular aqui, ou seja, sobre a circunferência, né? R igual a 1 ali. Então, quando R igual a 1, tem que ter a temperatura 0. Então, isso é uma condição de contorno, né? O contorno da minha placa é essa circunferência. E, além disso, eu escrevi aqui, porque nós vamos precisar usar, existe uma condição de contorno implícita em qualquer problema que a gente vai resolver, é que a solução tem que ser finita em todo o domínio considerado. Então, isso também vai me atribuir valor para constantes arbitrárias que estariam na solução geral da equação correspondente, ordinária correspondente, tá? Nós já vamos ver onde é que se aplica isso, então fica aqui já que a gente tem sempre essa condição implícita que a solução precisa ser finita em todo o domínio considerado. Muito bem. Condição inicial, quando o tempo t igual a 0, isso aqui é o t igual a 0, nós temos essa condição aqui que a gente já comentou antes, né? Que é essa f de r que estava lá no enunciado, né? Função de r igual a 1 menos r ao quadrado. Muito bem, então está aqui escrito, aqui está todo um problema matematicamente escrito, vamos aplicar as técnicas que conhecemos. Separar as variáveis. U de r θ, não, desculpa, U de rt, tá, não tem θ, U de rt, produto r de r, t de t. Já sabemos fazer isso, né? Vamos lá, aqui, onde tem d2u dr2, vai ficar, se eu aplico esse produto, o d2u dr2, vou fazer aqui, d2u dr2, vai dar, então, t de t é uma constante frente a essa derivada, e d2r, derivada ordinária, porque r é uma função de uma única variável. Que está aqui, ó, é esse t que eu tenho aqui. T vezes d2r dr2 é esse termo que eu tenho aqui, tá? Depois, daqui, o outro termo. 1 sobre r, tá aqui, 1 sobre r, tá aqui, tá? Esse mesmo
1 sobre R que estava aqui, está aqui. E du dr, da mesma maneira que aqui, não precisa escrever, né? Du dr vai dar T de T, dr dr, que é isso aqui. T vezes aqui, dr dr, tá? Muito bem. Então, agora nós temos o seguinte. 1 sobre alfa 2 R dt dt é do termo aqui que está à direita, né? 1 sobre alfa 2 du dt. Quando eu faço du dt, vai ficar R dt dt, que está aqui, ok? Muito bem. Agora, qual é o próximo passo? Dividir, eu não escrevi, né, aqui, mas vocês já sabem. Dividir pelo produto T de T, R de R. Nenhum deles é zero, senão eu caio na solução trivial. Então, tá aqui. Feito isso. E o alfa 2 ainda, que estava do lado direito, passei para cá. Tá? Bom, então, alfa 2 sobre R. Aqui ficou agora só função de R. Aqui ficou só função de T. Então, só pode ser... Podemos continuar com isso de uma maneira coerente, apenas se cada lado for igual a uma mesma constante, chamada constante de separação, que a gente chama de lambda. Então, temos a parte espacial aqui, que é a parte em R, que é tudo isso que estava aqui do lado esquerdo, igual a lambda, e a parte do lado direito, que é a parte temporal, que está aqui, isso aqui está aqui, e que é igual a lambda também. Então, isso aqui deu isso, quando eu faço igual a lambda, e aqui também, né, fazendo igual a lambda, certo? Bom, mas a parte em T não tem problema, né? Uma equação a variáveis separáveis, simplesmente eu já posso até colocar aqui, vou ficar esperando agora a determinação do lambda, mas o lambda a gente sabe que determina sempre pela parte espacial, porque é pelas condições de contorno, então é aqui, tá? Muito bem, então vamos trabalhar com essa equação na parte em R. A gente olha para a equação, o que a gente vê aí? Vamos escrever numa equação, é uma equação ordinária, tá? A gente já conhece a equação, mas vamos ver que equação é essa. Então, vamos aqui reescrever de uma maneira onde já fica aqui separado os termos nas diversas derivadas, né? Derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem, a própria função. E agora? Aí eu multipliquei por R ao quadrado e para verificar que se trata de uma equação de Bessel. Eu já tinha, quando eu dei a equação de Bessel, eu já tinha falado que ela ia aparecer em problemas de simetria cilíndrica. Tá aí o que eu tinha comentado, tá? Então, este é um problema onde aparece a equação de Bessel. Muito bem. Agora vamos identificar melhor como é que vai ser escrita a solução dessa equação, né? A equação de Bessel não era exatamente assim, né? A equação de Bessel está aqui, eu copiei, vocês olhem depois na videoaula 23, mas está aqui ela do jeito que a gente viu. A gente viu assim, como está aqui em preto. x2 são duas linhas, mais x linha, mais x2 menos n2y igual a zero. Vimos que a solução geral era a jni mais byi. Quando o ni não fosse inteiro, a gente poderia usar também j menos ni, mas aqui é mais genérico, é mais geral, serve sempre usar y certo? E outra coisa que a gente viu também é que a j menos ni e também a y divergem em x igual a zero. No nosso problema, nós vamos ver que o x igual a zero, que nós não temos x, mas nós já vamos ver como é que isso passa para nosso R, mas vai estar incluído no nosso problema esse ponto que diverge. Então, nós vamos ver como é que funciona esse negócio de ter que ser finita, como eu comentei lá em cima. Bom, vamos continuar aqui primeiro, tá? Então, aqui está a equação de Bessel do jeito que a gente viu. Só que a gente tem aqui alguma coisa multiplicando o R ao quadrado, que vem a ser, posso chamar de K ao quadrado, o que multiplica um x ao quadrado, que seria a nossa variável independente, aqui no nosso caso é R, no termo y função de x seria um x. Quando a gente tem aqui um K2x2, a gente pode fazer essa mudança de variável e chegar na equação de Bessel tal como nós a vimos, só que em vez de x, eu tenho z, certo? Com z igual a k vezes x, a equação passa daqui para cá.
Aqui eu tenho a equação de Bessel tal como nós já vimos. E então, a solução dessa equação, y de z, é a j de z mais by de z, só que o z é k vezes x, né? Porque a gente fez aqui essa mudança variável. Então, está aqui a solução. A equação 8 é solução da nossa equação 7, ok? Da 7, chegamos a escrever a solução 8 através dessa mudança de variável. Muito bem, agora vamos para a nossa equação. A nossa equação, que é a nossa equação 6, que está aqui, eu copiei ela de novo aqui embaixo, porque ela estava bastante longe. A equação 6 está aqui repetida, tá? Essa R2, D2R, DR2, está tudo bem direitinho copiado aqui embaixo, tá? Então, essa é a equação 6. Vamos comparar com o que nós descobrimos aqui com y função de x, que é como a gente estuda as equações ordinárias. No nosso problema, primeiro, temos ni igual a 0, tá? Ok, este ni ao quadrado, nós temos isso 0, tá? Então, esse é o ni igual a 0. E aqui onde a gente tem k ao quadrado, x ao quadrado, no lugar do k ao quadrado, nós temos o quê? Nós temos esse menos 20 lambda, tá? Então, o k ao quadrado é menos 20 lambda, é aquilo que multiplica o r ao quadrado. O r é o nosso x, isso você já sabe. E o y é o nosso r maiúsculo, tá? Isso aí tá tranquilo, né? Mas os parâmetros é isso, tá? Então, esse menos 20 lambda é o k ao quadrado, tá aqui, e o nosso ni é 0. Então, aí sim, eu posso escrever a minha solução fazendo essas substituições. Ou seja, aqui eu escrevo, a partir da 8, eu escrevo a solução da nossa equação. É ni igual a 0, então J0, K é raiz quadrada de menos 20 lambda, porque K ao 2 é menos 20 lambda, e ni igual a 0. Tá aqui, tá? Bom, então eu já tenho escrito, eu não preciso fazer mais nada. Eu estou usando soluções conhecidas da equação de Bessel, certo? Então, já tenho aqui a solução da parte em R. Vamos aplicar na solução da parte em R nossas condições de contorno. Uma condição é que R de R precisa ser finita para nós, para todos os R's que eu tenho, que é desde o 0 até o 1. Esse é o nosso domínio no R. E nós temos um problema aqui, é que essa parte, a parte da Y0, ela diverge em R pequeno igual a 0. Então, como R pequeno igual a 0 pertence ao nosso domínio, significa que o valor que deve ser atribuído para a constante arbitrária B é 0. Ou seja, essa é a maneira de não ter nada que seja divergente na nossa solução dentro do intervalo do nosso domínio, que no caso aqui é R entre 0 e 1, e nós teríamos problema no 0 se deixássemos o B não ser nulo. O B precisa ser nulo para não termos nada que diverge em nenhum valor no nosso domínio em R, que no caso é de 0 a 1, tá? Então, o fato de que R em 0 precisa ser finita implica em B maiúsculo igual a 0. Ok, ficamos então só com essa parte aqui, e agora vamos continuar trabalhando com essa parte aqui. R em 1 precisa ser 0, a temperatura precisa ser não lá na borda, é isso que está escrito aqui, certo? Então, se R em 1 é igual a 0, o nosso B já é 0, sobra aqui que o A, J0, de menos, raiz quadrada de menor vezes, aqui R substituído por 1, aqui teria um 1 que eu não escrevi, porque é 1, né, multiplicando, tá? Isso tem que ser igual a 0. O A não pode ser 0, porque o B já é 0, se eu deixar o A ser 0, eu fico com a solução trivial. Então, eu estou aqui obtendo uma condição, eu estou, na verdade, determinando lambdas. Isso aqui não deixa de ser um problema de autovalores, porque eu estou calculando o lambda aqui. O lambda não é qualquer um. O lambda é aquele lambda tal que esta condição, que isto tem que ser igual a 0, seja satisfeita. Tá? Então, a minha solução em R é A, J0, como nós já tínhamos escrito aqui, menos 20 lambda vezes R. Só que os lambdas são aqui rotulados com índices
são os valores de lambda. O lambda 1 é o primeiro, o lambda 2 é o segundo e assim por diante. São os valores de lambda que satisfazem essa equação de que isto seja zero, e é o que eu repeti aqui na minha equação que eu chamei de 10. Tá? Então, lambda são os valores que satisfazem esta condição. Agora vamos entender essa condição, tá? E aí, claro, eles levam o índice n, por isso eu coloquei aqui um índice no lambda e também coloquei um índice na solução em R. Agora, o que significa isso que está escrito aqui no 10? Significa que se eu pegar a minha função J0, vocês lembram do gráfico da J0? Bom, eu fiz ele aqui mais para baixo, já mostro, tá? Ele tem um número infinito de raízes. Então, eu teria que olhar as raízes do J0 e, se eu chamar de M, digamos, as raízes, digamos que isso aqui tudo eu chamasse de um M, eu teria M1 seria a primeira raiz, corresponderia a um lambda 1. M2 seria a segunda raiz, corresponderia a um lambda 2. Tem que fazer essa conta. A raiz mesmo ela é igual à raiz quadrada de menos 20 lambda. Isso seria cada uma das raízes. Então, o que eu estou dizendo está escrito aqui. Ó. Aqui está o gráfico da J0, tá? Então, eu preciso satisfazer essa condição, que é a minha condição 10, que eu copiei ela aqui de novo. Quem vai ser o lambda 1? O lambda 1 vai ser obtido a partir de... Eu olho para cá as raízes positivas. Positivo porque é raiz aqui, né? A parte positiva que a gente olha. Então, aqui eu tenho M1, M2, M3. Não é o lambda ainda. É isso aqui tudo, é o conjunto todo aqui que eu estou chamando de M, tá? Então, M1, M2, M3 são as raízes. O M1 significa menos raiz quadrada de menos 20 lambda 1. O lambda 1 eu vou ter que tirar daqui, fazer essa continha. A partir do M1 eu calculo o lambda 1. A partir do M2 eu calculo o lambda 2, porque a relação entre M, que é a raiz, e o lambda é essa raiz quadrada que eu tenho aqui, de menos 20 lambda. É assim que eu vou obter os meus lambdas. Ok? Isso não é trivial, né? Esses gráficos existem, como eu já disse, tabelados, existem em alguns softwares e também existem em tabelas, aquelas tabelas que eu até já deixei aí, vocês já indiquei em algum momento para vocês. Vocês têm lá tabelas de funções de Bessel e raízes, enfim, tudo pode ser encontrado ali, ou então em softwares. Bom, então aqui a gente tem condições de calcular esses lambdas a partir das raízes do J0, e esses lambdas vão ser os mesmos lambdas que vão entrar depois na parte temporal. E então eu já escrevi a solução para a parte em R e também para a parte em T. Né? O produto dos dois vai dar uma U com o índice N também. E esses N's, de novo, eles me dizem a ordem, a primeira, a segunda, a terceira, das raízes da equação J0, porque eu preciso sempre colocar isso junto, né? Que tem que satisfazer aquela equação lá. Então, voltando aqui. Aqui está a nossa Tn de T, nossa Rn de R. Multiplico os dois, tenho o N de RT. Uso o princípio da superposição de soluções. Então, eu vou deixar que todos os N's participem. E aí eu escrevi a U de xt. E agora eu preciso calcular esses coeficientes, tá? E esses lambda quem são? São esses que estão aqui escritos, tá? Isso aqui acompanha a minha solução. Isso aqui vai junto para a gente entender quem são os lambdas, tá? Isso aqui é junto com isso. A solução e aqui os lambdas são iguais a menos 1 sobre 20 mn, onde mn são as raízes positivas do J0, que é o que a gente tem aqui, que eu fiz com o gráfico aqui para mostrar. Agora, eu escrevi aqui uma outra maneira, a mesma solução pode ser escrita direto em termos das raízes. Eu não preciso deixar em lambda. Eu posso também usar essa relação entre lambda e n e escrever tudo em termos dos m's, que são as raízes. Lambda é menos 1 sobre 20 mn. Então, aqui, ó, no lambda n que tinha multiplicando o t aqui, eu uso isso aqui. Coloco menos 1 sobre 20 mn. Aqui onde tinha isso aqui tudo, é o m, né? Então, isso aqui é o m que eu estou escrevendo aqui.
Fica mais simples escrever assim, em vez de calcular e colocar essa raiz quadrada o tempo todo. Eu posso apenas dizer, daí depois, em vez de dizer que eu preciso olhar para essa expressão, eu já digo direto que os m's, que é o que a gente fez mesmo, né? São as raízes positivas da equação J0. Eu não preciso fazer aquela conta e botar tudo em termos do lambda. Posso deixar tudo em termos logo das raízes. Tá? Então, isso aqui que está na expressão 12 é a mesma que está aqui em cima, junto com a 11, tudo junto aqui, a 11 e a 12 são equivalentes. Aqui está escrito direto as raízes, não preciso fazer aquela conta para calcular os lambdas, tá? Bom, então, agora vamos ver como é que eu vou determinar os coeficientes. Ainda falta achar esses DNs aqui. Tá? Esses DNs, como é que eu vou fazer? Então, eu vou usar a condição inicial. Em t igual a 0, aqui o e na menos vai dar e na 0, que é 1, vai ficar só o valor em t igual a 0, que é este aqui, e aqui os coeficientes multiplicando J0, só, né? E aí eu olho para isso e vejo que eu tenho uma série de Fourier-Bessel. As funções de Bessel são também ortogonais, nós já vimos isso na nossa videoaula 27. Vimos que elas são ortogonais e existe uma relação para diversas situações, e uma das situações é justamente aquela que eu coloquei na videoaula, que é o que a gente vai usar aqui. Lá está escrito o seguinte, que se M1, M2, Mn, eu não usei as mesmas letras lá, mas aqui vocês podem depois olhar lá e passar para cá. Lá eu acho que eu usei lambda, mas aqui eu estou usando a letra lambda para constante de separação, então eu mudei, né? Estou chamando as raízes de m's em vez de lambdas, tá? Para ser coerente com a nossa solução aqui. Então, lá vocês podem olhar, está escrito exatamente isso que está aqui. Se eu tiver raízes positivas de uma equação, Jni de m, que são as raízes, vezes um c igual a 0, eu tenho que as funções de Bessel, com o mesmo Jni, e com raízes distintas aqui dentro, aqui é um mi vezes ml, né? São valores de m aqui, são ortogonais no intervalo 0c, onde c é este c que aparece aqui, é o mesmo que aparece aqui, dá um intervalo de ortogonalidade, e são ortogonais com relação à função peso x. Eu tenho sempre uma função peso com as funções de Bessel. Então, aqui eu estou escrevendo a nossa condição de ortogonalidade, e lá nós vimos também que essa relação de ortogonalidade, quando I fosse igual a L, ou seja, quando eu tenho aqui a mesma raiz, multiplicada aqui a mesma raiz, então eu tenho aqui isso aqui igual a 1, e o resultado da integral é este daqui. É o c ao quadrado, o c vem daqui, que vem dessa equação, e sobre 2, Jni mais 1, o Ni é o Ni que está envolvido aqui nas funções de Bessel, é a ordem da função de Bessel, aqui é mais 1 na resposta da integral, elevado ao quadrado, m, I, que é a raiz, vezes c. Nós vamos usar isso agora no nosso problema específico. Então, o conjunto das funções Jni de m e x, onde i é 1, 2, 3, etc., é ortogonal em relação à função peso x no intervalo 0c. Voltando para o nosso problema, esse que está aqui eu já tinha visto antes quando vimos Bessel, a função de Fourier-Bessel. Voltando ao nosso problema, nós temos o seguinte, voltando para cá, nós temos 1 menos R2 aqui igual a soma dn, tá, eu repeti aqui tudo, tá? Tá igualzinho, copiado aqui embaixo, 1 menos R2 igual a essa soma. Onde os m são as raízes positivas dessa equação. Então, vejam, essa equação lá em cima era m vezes c. Então, aqui, ó, é como o nosso c, que é o que está multiplicando o m aqui, é 1, tá? Então, por isso, nós vamos, aqui, ó, c igual a 1, tá? E o Ni é 0, porque o Ni é a ordem aqui da função de Bessel. Então, nós reconhecemos esse aqui como nosso conjunto, como ortogonal, em relação à função peso, que no nosso caso agora vai ser R, de 0 a 1. É 0 a 1, porque é de 0 a C, e o nosso C é 1. E fecha com o nosso intervalo mesmo, que é de 0 a 1. Então, a expressão dos DNs
Agora, isso aqui é como se calcula o coeficiente Fourier-Bessel. Aqui vai as funções de Bessel no quadrado da norma, né? E aqui a integral 0 a 1. Aqui a função peso, que tem que ir nas duas integrais. Ela vai aqui no numerador, também vai no denominador. Aqui embaixo vai J0 ao quadrado de mn. E o resultado dessa integral é o que a gente já escreveu aqui em cima, aqui, tá? Com C igual a 1, né? E aqui fica a integral 1 menos R2 do J0, né? Que é o que eu tenho escrito aqui, onde a gente viu as funções ortogonais, tá? Então, J0 de Mn é o que está aqui. O conjunto ortogonal é o mesmo que vai aqui. Aqui está a função que eu estou expandindo, 1 menos R2, certo? E a função peso, tá? Então, é tudo igual, só que, claro, né? Com especificidades de funções de Bessel. Bom, e aí, para calcular os coeficientes, não tem como escrever uma expressão genérica para todos eles. O que a gente tem que fazer é, se eu quiser calcular o D0, eu tenho que colocar aqui a integral com J0. Se eu quiser calcular o D1, eu tenho que colocar aqui a integral com J1. E assim por diante, né? Com M1, olha, tá? Cada N que eu coloco aqui, vai um N aqui dentro, tá? Tem que colocar para cada uma das raízes aqui. E aqui também, né? Então, tudo leva esse N junto. Então, cada N eu tenho que mudar, colocar aqui o N adequado para cada um que eu calcular. Dá para fazer isso. Existem tabelas também de integrais envolvendo funções de Bessel, tá? E também a gente pode fazer isso em softwares. Eu fiz aqui, usando o Maple, essas integrais. Eu escrevi 3 termos apenas. N de 1 a 3 da minha soma. Então, tá aqui aberto o termo, ó, minha soma aqui, onde é que está a solução? Aqui está a solução. Eu escrevi para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3. A minha soma finita está aqui. N igual a 1, ó, M1, M1, e D1, né, claro. N igual a 2, D2, M2, M2. 3, 3, 3, certo? Eu escrevi explicitamente esses termos e substituí, fiz o cálculo do D de acordo com essa fórmula 13 que eu estabeleci aqui. As raízes M1, M2, M3 são as raízes aqui do J0, né? Que a gente já sabe que é assim que se calcula os M's. E a equação 13 é a integral que eu preciso calcular. Calcular as integrais nesse intervalo 0, 1, me deu esses resultados aqui para o D1, para o D2 e para o D3. Então, a minha solução ficou assim. D1, J0, M1, R, E na menos, aqui em cima, de novo, vocês têm aqui menos 1 sobre 20, M1 ao quadrado, que está aqui o resultado. Depois, D2, está aqui o D2, que está aqui, 0,14, está aqui o D2. J0, M2, que é a raiz, está aqui. Tá? Só substituir direitinho cada número no seu lugar. E fiquei só com essas 3. Vejam que fantástico isso, né? Só com essas 3 eu fiz esses gráficos que estão aqui, gente. Então, o gráfico para t igual a 0, só com essas 3, para t igual a 0, isso aqui dá este gráfico dessa curva preta que tá muito bom a aproximação para aquilo que a gente sabe que tinha que dar em t igual a 0. O que tinha que dar em t igual a 0? Lembram? T igual a 0, onde é que está o U de R? Aqui. Tinha que dar 1 menos R2. Vejam, 1 menos R2 para R entre 0 e 1. É isso que está aqui. Muito bem, né? Está muito bem representado aqui 1 menos R2, tá? Bom, e o resto, a gente faz a conta aqui para os diversos t's que a gente tem. Eu substituí o t por 1, o t por 2, o t por 3,3. Eu distribuí o tempo de tal maneira que as curvas aparecessem assim, igualmente distanciadas mais ou menos, né? E aí isso aqui ficou uma distribuição boa. Então, aqui estão simplesmente calculados, substitui o t aqui, e aí calcula esta soma e faz o gráfico em função de R, né? Vejam que vai ficar função de R. E é isso que está aqui feito o gráfico. Então, observe o seguinte. Primeiro, R igual a 0 é o ponto central da placa circular. Então, já sabemos, está aqui. Continua sendo, desde o início, o ponto onde a temperatura é mais alta. Sempre, desde o início.
A extremidade R igual a 1 era mantida sempre, a borda, né? Era mantida a temperatura zero. Então, aqui todas vezes com temperatura zero. O que eu estou observando que aparece com o passar do tempo? As temperaturas vão baixando aqui, né? No final, depois do 20, já está em T igual a 20, já está praticamente zero em toda a placa. É isso que está acontecendo aqui, é isso que eu enxergo. Aqui, observe que R igual a 0 até 1, mas eu estou aqui olhando todos os pontos da minha placa, né? Porque todos os pontos com o mesmo R, na verdade, é uma circunferência concêntrica, com centro na origem, que vem a ser o centro da minha placa circular também, né? Então, eu tenho aqui todos os pontos feitos, calculados, né? Com essa expressão, apenas com os 3 primeiros termos da minha soma infinita. Então, a gente chega nessas expressões super complicadas, mas ao fazer o gráfico a gente vê que realmente é aquilo que a gente esperaria. Está tudo muito bem. Ok. Então tá aí um problema onde apareceu a função de Bessel, onde apareceu o uso dessas condições de que tem que ser finita em qualquer ponto dentro do meu domínio, é onde a gente usa os valores das raízes das equações de Bessel, de funções de Bessel, né? Tá aí bem ilustrado. Bom, agora vamos ao exemplo 2. No exemplo 2 eu fiz o seguinte, peguei uma placa retangular e agora eu vou ter 3 variáveis. É a primeira vez que eu faço com 3 variáveis, tá? Eu vou ter 2 variáveis para a posição do ponto, né? Que é x e y, e tenho ainda o t. Então, aqui o laplaciano vai ficar esses 2 termos aqui agora. D2u dx2 mais D2u dy2. Cartesianas as coordenadas, mas com 2 termos. E aqui o lado onde tem a derivada temporal, em relação ao tempo. Condições de contorno. Está escrito no enunciado que o contorno, que é essa borda aqui, né? Aqui está, já desenhei aqui a nossa placa retangular, que vai x de 0 a 1, y de 0 a 2, está aqui desenhado. Diz que a borda é mantida a temperatura zero. O contorno é mantido a temperatura... Ou seja, quando x é igual a 0, que é isso aqui, a temperatura é zero. Quando x é igual a 1, que é isso daqui, a temperatura é zero. Quando y é igual a 0, que é isso aqui, a temperatura é zero. E mais um outro ladinho lá, quando y é igual a 2, que está aqui, a temperatura é zero também. Então, tem essas 4 condições que me dão, no conjunto, a borda da minha placa retangular. E, quando o tempo t é igual a 0, aqui diz que a condição inicial é essa daqui, ó. O que a gente enxerga aqui, né? A gente tem uma variação no x e no y. De novo, vocês podem ver que no x eu tenho, se vocês olharem só esses dois aqui no x, eu tenho aqui uma parábola, né? X igual a 0, quando x é igual a 0, eu tenho u igual a 0. Quando x igual a 1, u igual a 0 também, né? Porque tem aqui 1 menos x. Ou seja, quando eu tenho aqui x igual a 0 e x igual a 1, dá 0. Mas essa parábola é uma parábola que tem um ponto máximo exatamente no meio. Quando x for igual a 1 meio, aqui eu vou ter 1 meio e 1 menos 1 meio dá 1 quarto, né? Vai dar o produto aqui e é o valor máximo. Depois o resto decresce, né? Aqui com y é a mesma coisa. Eu tenho uma raiz em y igual a 0 e outra raiz em y igual a 2, que é y igual a 0 é aqui embaixo, y igual a 2 é aqui. São as bordas, essa parte que é paralela ao eixo x. E, de novo, 0 aqui, e o máximo vai ser quando eu estiver bem no meio. Ou seja, esse ponto aqui bem do meio da minha placa é onde tem a maior temperatura, que é quando x for 1 meio e y for 1. Esse é o ponto onde tem a maior temperatura, tá? Então, analisando essa função aqui, eu cheguei a essa conclusão. Bom, vamos lá, vamos resolver então. Agora eu quero saber em todos os pontos e também em todos os tempos, né? Então, vamos lá ver como é que a gente obtém isso aí. Vamos lá, a equação está aqui, equação 1. Ela tem 3 variáveis. Aqui eu vou fazer o que eu mostrei na primeira vez que eu falei do método de separação de variáveis, tá? Dois vídeos atrás. Então, ali eu disse que podia ser gradual essa separação de variáveis. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou primeiro separar espaço de tempo. Então, a minha u de x, y, t, eu vou separar, vou dizer que eu tenho uma função de tudo que é espaço aqui, f minúsculo, ainda de 2 variáveis,
e t de uma única variável. Então, o que vai acontecer quando eu substituir lá na minha equação? Onde eu tinha d2u dx2, vou fazer aqui do lado, d2u dx2, que está lá na minha equação, se eu substituo por esse produto, eu vou ter t de t funcionando como uma constante, claro, mas o d2f dx2 continuará a derivada parcial. Por quê? Porque f é função de duas variáveis ainda. Então, esse t vezes d2f dx2 é isso aqui que eu estou mostrando, ó, esse produto, tá? Bom, vale a mesma coisa para d2 do dy2, eu não preciso fazer de novo, vai dar esse outro aqui. A derivada temporal em relação ao tempo, daí não, du dt, aí eu vou ter a f funcionando como constante, e aqui sim, o t vai ser derivada ordinária. Isso aqui veio da derivada parcial de primeira ordem de u em relação a t, quando eu faço esse produto. F está aqui e fica derivada ordinária de t em relação a t, porque t é a função de uma única variável. Bom, depois, próximo passo é sempre dividir pelo produto que eu usei, tá? Então, divido, e aí que eu consigo dizer que as variáveis estão separadas. Do lado de cá, eu tenho, entre aspas, espaço. São duas variáveis ainda, mas é espaço. Posso colocar assim, para dizer que eu tenho as variáveis parciais desse lado. E aqui eu tenho tempo, tá? Ou seja, desse lado eu tenho a posição, o ponto, né? E aqui eu tenho o tempo. A U depende do ponto e do tempo, mas o ponto não depende do tempo, tá? Então, isso aqui só pode ser continuar de uma maneira coerente se ambos forem iguais a uma mesma constante. De novo, agora aqui eu separei parte temporal de parte espacial. Parte temporal já é uma equação ordinária, porque isso aqui igual a lambda está aqui escrito. Isso aqui é 1 sobre 20, eu botei agora o alfa 2. Então aqui já está a solução, só vou esperar o lambda que vai vir da parte espacial, tá? Mas a solução vai ser isso daqui, só vou esperar o valor do lambda. A parte espacial continua, por enquanto, uma equação parcial. Então, a parte do lado esquerdo igual a lambda é o que está aqui escrito aqui, ó, tá? Isso é igual a lambda. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais. Eu quero, dentro da parte F, da parte espacial, eu quero separar o x do y. Vamos ver como é que se faz isso. Escrevi aqui a equação de novo, a minha equação 5, e vou trabalhar com ela. E dentro dessa equação 5, que ainda é uma equação parcial, eu vou escrever que o f é o produto de duas funções, uma só de x por uma só de y. Então, aqui você já sabe, né? Isso aqui vai ficar y, e agora sim, derivada ordinária de x em relação a x. Aqui vai ficar x, derivada ordinária de y em função derivada em relação a y. Aqui lambda, aqui o produto de x grande, x maiúsculo, vezes y maiúsculo. Tá? Então, eu estou substituindo na equação 5 esse produto que eu escrevi na equação 6. Divido pelo produto que eu usei e vai estar separado o x do y. Tá aqui. Só x, só y. O lambda é uma constante, tá? Então, agora eu preciso de uma nova constante de separação, que vai separar o x do y, né? Então, eu achei uma outra letra aqui, chamei de gama, essa nova constante de separação. Então, parte em x, isto aqui igual a gama, aqui. Parte em y, o lado de lá igual a gama, tá aqui embaixo, tá? Então, o lado de lá tá aqui, a parte em y igual a gama, ok? Bom, agora, o que acontece? A parte em x deu uma equação daquelas da videoaula 24, a gente fez aquele monte de soluções de problemas de autovalores e autofunções, né? Com uma única variável independente. Então, isso aqui a gente já fez lá. Isso aqui vai dar gama n igual a menos n2π2. E as autofunções aqui, x índice n. Agora, parte em y, que tinha o lambda junto, é isso aqui. Isso aqui agora igual a gama. É o que eu vou olhar aqui embaixo. Aqui. Tá aqui. O que nós vamos fazer? Eu reescrevi essa mesma equação desse jeito aqui. Eu posso olhar para isso aqui dizendo, bom, o lambda menos gama eu posso chamar de um mi e dizer que os mis são os autovalores desse problema, são esses mis, que vêm a ser o lambda menos gama. E eu sei que os mis vão ser menos m2π2 sobre 4. Isso aqui é como se fosse
uma letrinha só. Estou considerando isso aqui o mi, tá? Então, esse mi eu tenho aqui embaixo, sem problemas. Então, eu tenho a minha solução. Só que o valor inteiro que entra aqui, que tem um seno, né, que é igual a zero, quando a gente coloca o valor inteiro, que sai quando a gente faz isso daqui, esse valor inteiro do y não precisa ser o mesmo valor inteiro que eu estou usando no x. Ou seja, eu posso ter no meu produto x de x, y de y, que eu estou tendo aqui. Eu posso fazer esse aqui usar o n igual a 1 e, ao mesmo tempo, aqui usar o m igual a 50, né? Porque qualquer inteiro serve, não precisa ser o mesmo. Por isso, eu estou usando uma outra letra para indicar os meus inteiros aqui da parte y. Então, aqui eu coloquei um índice m, 1, 2, 3, etc. Enquanto que aqui eu tinha um índice n. Então, eu tenho dois índices aqui. Um para a parte x e outro para a parte em y. Então, aqui é o que eu expliquei. Está aqui. Isso aqui é a parte x, isso aqui é a parte y. Meu f, que tinha duas variáveis, tem dois índices. Ok? N e M. Ambos inteiros, mas não necessariamente iguais. Todos os produtos possíveis são soluções possíveis. Ok? Bom, então, agora a parte temporal, que já estava pré-pronta, né? Já tinha aqui um lambda esperando. Mas cadê o lambda? Bom, aí aqui, ó, quando eu disse que lambda menos gama era mi, eu, no fundo, disse que o lambda seria gama mais mi, ok? Se lambda menos gama, lá estava escrito lambda menos gama igual a mi. Então, o lambda está aqui, é o gama mais o mi. O gama eu determinei com índice n. Os mis também. Então, eu tenho o lambda, tá? Basta eu substituir aqui. O que eu tinha para gama? Gama está aqui em cima. Menos N2 π2. Então, aqui no gama, ó, vou colocar aqui. Menos N2 π2. O que eu tinha no mi? O mi eu calculei também, aqueles que me deu outro índice, tá aqui o mi, ó. Menos M2 π2 sobre 4. Então, tá, vamos botar aqui. Menos M2 π2 sobre 4. Muito bem. Isso e isso junto é o que eu escrevi aqui. O lambda é a soma dos dois. Daqui a soma dos dois, tá? Somando isto aqui com isto aqui, é o que eu tenho aqui, tá? Tá aqui. Bom, então, agora eu já tenho a FNM, o T que também acabou ficando com dois índices por causa disso, e então eu tenho uma U com dois índices. Eu vou ter que levar em consideração a variação de ambos os índices. Então, eu tenho duas somas aqui. Uma soma sobre m de 1 a infinito e também uma soma sobre n. E meus coeficientes também terão dois índices. Tá? Dependendo do índice que eu pegar aqui, no n e no m, eu vou ter dois índices. Então, agora eu coloco aqui dentro as funções que eu já determinei lá em cima. Essas funções são essas aqui, né? Parte em x, parte em y, parte em t, e aqui os coeficientes. Agora só falta calcular esses coeficientes. Como é que se calcula? Condição inicial, como sempre. Então, condição inicial me diz que quando t é zero, tem que valer essa expressão que eu tenho aqui. U de x, y e zero, que é o t igual a zero, vai dar o quê? A minha soma com t igual a zero, e na zero é 1, fica isso daqui. Daí eu olho para cá e digo o quê? Eu tenho aqui uma série de Fourier dupla. Por quê? Porque eu tenho aqui no x um conjunto ortogonal completo para x entre 0 e 1. No y, eu tenho outro conjunto ortogonal completo para isso entre 0 e 2. Tá? Isso aqui tudo encaixa naqueles MPX sobre L, né? Com L igual a 1 está aqui, com L igual a 2 está aqui, tá? Então, eu tenho aqui esses dois conjuntos ortogonais. Portanto, é uma série de Fourier dupla. Como é que eu faço isso agora? Vou calcular uma integral dupla sobre x de 0 a 1, sobre y de 0 a 2, e aqui tudo que a gente costuma botar. A função em y está aqui, a função em x está aqui,
As integrais aqui são calculadas da direita para a esquerda, né? Então, coloca aqui a minha função, calcula a integral, em x primeiro vai dar uma função de y, que depois multiplica por esse outro seno que tem aqui e integra em y, certo? Aqui embaixo, como não tem mistura de x e y aqui, o resultado acaba sendo igual ao de um produto de integrais, mas aqui em cima não é, tá? Isso aqui não é um produto de integrais, isso aqui ele tem que ser calculado aqui a integral em x, vai dar uma função de y, que será multiplicada por esse seno de mpy sobre 2, e daí integrado em dy de 0 a 2. É uma notação para integrais onde a gente faz da direita para a esquerda. Bom, então, resolve essas integrais como eu estou dizendo. Fazendo essas integrais todas, não tem nenhum problema maior. As integrais são do tipo x seno de ax, ou y seno de ay, que a gente já viu em outros problemas. E vai dar isso aqui, o resultado dos coeficientes. Então, a solução, onde é que ela está? É isso que está aqui em vermelho, com esses coeficientes aqui, ó. Isso aqui é o que vai aqui na frente, no lugar do CNM. Eu fiz gráficos aqui embaixo, tridimensionais. Eu coloquei a solução, que é o meu U, eu coloquei na direção Z, na direção vertical. E daí eu somei sobre N de 1 até 3 e sobre M também de 1 até 3. Escolhi alguns tempos que desse para mostrar a evolução disso. Aqui tem que tomar cuidado que eu não mantive a mesma escala, porque se eu mantivesse a mesma escala, esses últimos aqui não iam aparecer. Vejam que começou aqui, um ponto mais alto aqui é 0,25, que é no tempo t igual a 0. O ponto mais alto é bem no centro da minha membrana retangular. Lembram que eu tinha feito aquela conta lá? Tinha dado no meio x vezes... Aqui, eu posso olhar daqui também, né? Quando x é igual a 1 meio, isso aqui dá 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. E aqui, quando y é igual a 1, que é o ponto médio, daria 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 1 quarto é 1 quarto. Esse 1 quarto é exatamente o 0,25 que tem a altura aqui no centro da minha membrana retangular, que é no ponto 0,5 no x e 1 no y, que é esse ponto aqui. E aí, então, aqui em cima é 0,25, tá? Aqui está 0,15, 0,20, 0,25. Agora, os outros gráficos estão acontecendo o seguinte, tá? O ponto mais alto aqui é 0,14, estão vendo? Esse aqui é 0,07 e aqui é o 0,020. O ideal é manter a mesma escala, porque daí a gente ia ver esses desenhos, essas figuras baixando, né? Mas é que ia ficar tão baixinho aqui que vocês quase não iam enxergar nada. Então, eu mantive do jeito que sai do software, eu não pedi para manter a mesma escala. Mas entendam, então, que isso aqui está baixando, que isso aqui já é praticamente todo mundo zero, né? Porque aqui a mais alta é 0,02, 0,25, 23, alguma coisa assim. Ou seja, a situação final nessa membrana é que todos os pontos da membrana retangular vão ficar em zero, tá? Então, do início, o ponto central aqui seria o Z, que eu fiz aqui vertical, né? Que é o ponto mais alto, e aquilo vai baixando, e tá então, o nosso calor saindo pelas bordas, que elas não são isoladas, né? Elas são mantidas a temperatura sempre zero, mas então por ali está saindo calor, e finalmente fica todo mundo a temperatura zero. É isso que a gente tem aqui nesse nosso último gráfico aqui. Aqui já é praticamente todo mundo temperatura zero. Bom, tem alguns softwares que possibilitam animações tridimensionais, é bem interessante. Daí sim a gente vê isso aqui descendo, assim, né? Até ficar tudo bem chatinho. Também vale a pena quem tem algum software que faça animação, né? Não tem como colocar aqui uma animação, mas pode fazer, que é bem interessante. Bom, então, pessoal, com isso, eu próximos vídeos, eu vou ver outras equações, vou ver a equação ainda da onda e a equação da onda e a equação de Laplace, alguns exemplos também. E a equação da onda não vai mudar muito, porque a parte espacial da equação da onda é só Laplaciano, é a mesma parte espacial
da equação da difusão, então não muda grande coisa, só muda mesmo a parte temporal, que na equação da onda vai ter derivada de segunda ordem, né? E na da difusão, tudo foi com derivada de primeira ordem na parte temporal. Então isso vai mudar. E depois tem a equação de Laplace, que não tem parte temporal, né? Então, espero que você esteja entendendo tudo, espero que vocês estejam vendo também a utilidade de tudo que a gente estudou até agora, que está aparecendo aí, e, enfim, está funcionando, pode... É muito interessante ver, né, como a gente, nessas expressões que a gente não consegue muito entender na hora que a gente vê a expressão escrita, mas é só fazer gráficos e que a gente, então, visualiza exatamente o que se espera que aconteça da situação física do problema. Bom, então, por hoje é isso. Bom estudo para vocês.